você que acompanha o canal da MTV Intercâmbio, seja muito bem-vindo! Especialmente para você que tem o sonho americano, o sonho aí, ó, de trabalhar em fazendas, conquistar o visto H2A. A MTV Intercâmbios, ó, tem um programa exclusivo, especial para você, que envolve você e toda a sua família, viu? Eu vou começar, ó, falando os benefícios agora. Contratos de trabalho de 3 a 36 meses, renováveis sem limites, salários de até R$ 40.000, mais reembolso da taxa do visto, alojamento grátis nas fazendas, mais alimentação, mais transporte ida e volta do trabalho, mais visto de dependentes para a esposa e filhos de até 21 anos. E claro, minha gente, toda experiência ali, ó, cultural, né? Um novo país, um novo idioma, novas experiências, gastronomia, paisagens, entretenimento, um combo completo aí, ó, para você realizar o seu sonho e ter a qualidade de vida de um país de primeiro mundo. Já pensou oferecer uma educação de primeiro mundo para os seus filhos? É, minha gente, ó, é tudo isso que o Edson Senen está procurando. Ele que tem 46 anos, natural de Itajaí, atualmente mora no Rio do Sul, Santa Catarina. Ele que é técnico agropecuário. Daqui a pouco, ó, vai contar tudo para a gente desse sonho, das experiências. Ele tem uma vasta experiência, viu, gente? Não sai daí. Se você tem um sonho americano, sonho de trabalhar em fazendas, não sai daí que vai ser, ó, uma entrevista inspiradora para você, viu? Eu sou Vanessa Rezende, jornalista da MTV Intercâmbios, uma agência com mais de 30 anos de história que vai ajudar você a realizar o seu sonho. Hoje, feriadão, ó, dia 21 de abril, agora são 16 horas e 8 minutos, e nós vamos diretamente agora para Rio do Sul, Santa Catarina, conhecer o Edson. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito frio aí, Edson? Como que tá aí? Olá, boa tarde, Vanessa. Olá a o pessoal que acompanha aí o canal aí da MTV. Então, aqui tá frio hoje, bastante Oh, meu frio aqui no sul. Deus! É, na semana passada aqui a gente tinha calor ainda, em torno de 25, 23 graus, e hoje está aqui por volta de 15, 16 graus, com previsão aí de ficar mais frio aí durante a noite e o resto da semana. E você gosta do friozinho? Eu gosto do frio. Ah, então Por isso, por tá isso que tudo estou certo. tentando, por isso que eu quero ir para os Estados Unidos para viver de novo o frio, a neve lá, enfim, é muito bom. Oh, meu Deus! Vai dar certo, viu? Vai, Já tomou atitude, que é o principal, né? é, Tava um isso. ano aí na indecisão, ou também, né, que tem os problemas da vida, né? Sim. Mas o importante é que agora você tomou a decisão, bateu o martelo, escolheu a MTV, então vai ter um agenciamento aí, ó, 500 vezes mais rápido, mais fácil, mais seguro, mais barato. Vem com a gente que é sucesso, hein, Edson? Com certeza, com certeza. Estamos aí. Estamos aí. Começa contando pra gente, então, como que tá a vida aí em Rio do Sul? Então, o que eu posso comentar um pouco sobre aí, né, o início da minha carreira. Eu sou filho de agricultores, né? Desde pequeno sempre trabalhei na lavoura. Tive a oportunidade de ir para um colégio agrícola, né? Uma escola federal, onde a gente pôde cumprir e, né, completar o ensino médio, junto com a parte técnica, que seria, né, o curso técnico em agropecuária. E isso foi há 25 anos atrás, né? Quando eu terminei, tive uma oportunidade de fazer meu estágio nos Estados Unidos. Então, é por isso que está no sangue essa vontade, né, de voltar para lá. Eu já tenho um pouco de experiência, já sei como é tudo isso, né? E estou aqui justamente para poder falar um pouco de mim também, se de alguma forma eu incentivar, né, ou tirar a dúvida de algumas pessoas que estão em cima do muro, eu já fico feliz, né? Se puder influenciar talvez uma pessoa que seja de ela mudar a vida dela, eu acho que já cumpri parte da minha missão. Então eu fiz essa experiência, né, de 1 ano e 2 meses, morei no Wisconsin, né, numa cidade muito fria, trabalhei com gado de leite, né, e aí depois retornei ao Brasil. Nunca
nesse período, né, de 20 e poucos anos aí, eu sempre, nunca, nem um dia eu esqueci do meu estágio, dos dias que eu vivi lá. Mas os projetos meus eram outros, né, aqui no Brasil, onde eu continuei fiz a faculdade de agronomia. Ela está incompleta ainda por alguma situação, mas né, sou técnico e quase um agrônomo formado. E então eu trabalhei em várias situações, trabalhei com suínos aqui no Brasil, né, em granja. Trabalhei com tabaco também, com a produção de tabaco. A gente chama aqui no sul de fumo, né? As empresas cigarreira, que é uma empresa britânica, que é a BTA, né? Que é a British American Tobacco. Enfim, e depois, parte comercial, depois também, agora nos últimos 3 anos e meio, eu gerenciei uma grande cooperativa do Estado, né? Então, recebimento de grãos, produção, assistência a produtores. Então, eu tive todo esse contato aí, né, de produção de soja, milho e trigo, né, na nossa região. E tem uma peculiaridade na região aqui, que é a produção de cebola, onde a gente também teve bastante contato, né, e experiência. E aí, depois disso tudo, né, numa certa idade já, eu conversando com a minha esposa, fui procurar como que eu faria se eu quisesse voltar a trabalhar nos Estados Unidos. E aí, a melhor opção e única, talvez, que eu procurei é a MTV. E realmente os relatos que a gente viu, conversei já com pessoas que já foram, que estão lá, que já passaram por esse processo que eu estou passando, né? E todos eles, 100% deles, me recomendaram bastante e falam assim: tu segue firme. E aí eu me arrependo que no ano passado eu tentei fazer, mas por alguns motivos, não é que eu não acreditava, mas eu não estava talvez preparado para poder fazer todo esse processo. Porque eu digo assim, se você realmente acredita que pode, vai e faz. E aí usa as ferramentas que a gente tem. E o Marcelo deixa muito bem claro, né? E eu gosto disso, essa essência que ele tem, que ele transmite. De que, cara, se tu tá aqui só como observador, só como para especular, nem entra, cara. Não entra na jogada porque não perca teu tempo. E é isso que eu percebi. No ano passado eu quis entender um pouco melhor, mas acabei não levando isso adiante. E esse ano não, esse ano já entrei, já fiz minha inscrição, já paguei a entrada, já tive a oportunidade em 3 dias de fazendas me chamarem e a gente já fazer entrevista. Então é o Olha, seguinte, isso me avalizou muito mais, me deu muito mais em segurança. apenas 3 dias de 3 dias. agenciamento, já foi chamado para a primeira Já. entrevista. Já fiz a entrevista, conversei em inglês, né? Eu acho que é importante quem pensa, né, se preparar também para a entrevista, porque imagina uma pessoa que está lá do outro lado, né, do mundo, a 9, 12 mil quilômetros de distância daqui do Brasil, e a pessoa solicitar ou pedir um emprego para ele, se tu no mínimo não conseguir falar ou expressar a tua vontade e também atender a necessidade dele, eu acho que fica difícil, né? Sim. Então, Legal. Vamos voltar ainda um pouquinho do início, né? Depois a gente vai entrar ali como você conheceu a agência, a gente vai explorar mais isso. Mas lá na infância, na adolescência, você sempre já sonhou em trabalhar com a agropecuária, trabalhou em outras áreas, ou sempre foi seu sonho? Teve uma inspiração ali de algum familiar? Como que nasceu essa paixão por essa área? na verdade, Vanessa, eu nasci, meu pai sempre foi agricultor. Eu nasci em Itajaí, que é uma cidade litorânea de Santa Catarina, portuária, mas eu com menos de um ano eu vim para essa região. E eu cresci dentro né, com meus amigos, todo mundo O dentro que que o da seu pai agricultura. produzia? Meu pai produzia cebola, é um Olha, produtor de cebola. aquela E também tradicional ou vários tipos? não, tradicional, a tradicional Tradicional. da salada aí da culinária brasileira. Que E legal. também a gente tinha um pequeno lote de gado de leite também, né? Oh. Onde minha mãe cuidava disso e a gente cresceu nesse meio aí. E Tirou aí, bastante leite? bastante, Oh, bastante, muito. Então, então isso já vem de família, né? Desde dos meus ancestrais, todo mundo todo mundo foi ligado à agricultura. é uma E eu delícia fui essa vida, não é?
Eu gosto, né? Eu nunca trabalhei em outra coisa, a não ser em pequenos períodos como servente de pedreiro para poder pagar os meus estudos, Uhum. mas no colégio agrícola. Mas foi período, pequenos períodos. O restante foi sempre ligada à agricultura. Eu gosto do que eu faço, né? Estudei para isso e desde criança meu sonho sempre foi trabalhar nessa área, seja me formar, produzir, ajudar produtor, enfim, ser produtor, ser um trabalhador, sempre tive essa vontade. Seu pai, então, foi a inspiração. Foi. A família, né? A família inteira, minha mãe também, meu pai e minha mãe. Olha, além da cebola, teve experiências. Quais mais experiências aí na questão de plantação? Você falou de suínos e tal. Quais Suínos, mais? suínos, né? O gado de leite também, na produção de soja, milho e trigo, e Olha, também uma participação na produção de tabaco. que legal. E como que é o... Fala pra gente dos pontos positivos. Como que é, né, ver a transformação ali do alimento, né? No caso ali da cebola, da soja. Você vê, eu acho que é fascinante, né? Porque tem muita gente que passa a vida toda, não sabe nem como que nasce, igual eu falei, né? O quiabo. Vamos lá, umas Uhum. peculiaridades Sim. que eu já vi. Eu acho muito interessante o abacaxi, o quiabo. Você fazer parte disso e estudar para isso, que tem toda uma técnica, né, o Edson? Sim. Mas na verdade, assim, a gente, quando eu saí de casa, vamos dizer assim, eu saí da roça, a gente tinha uma noção de plantio, de manejo, enfim, conforme a gente aprendeu com nossos pais. Só que isso tudo tem a mudança, né? Vem a tecnologia, as coisas vão mudando. E onde que eu aprendi isso? Primeiro no colégio, né? A gente aprendeu de forma, né, mais intensiva, vamos dizer assim, tá? E depois, quando eu saí para o mercado de trabalho, aí o mercado exige que você busque informações, né, que você se atualize, que você leve informação para outros produtores para que eles produzem na mesma área, né? Porque esse é um problema não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, que nós não temos mais terra, está aumentando a população, precisamos mais de alimentos, só que nós não temos, é a mesma terra, é o mesmo espaço. Então nós temos o que fazer, buscar tecnologias, nós como técnicos, eu sempre me assumo a responsabilidade junto, que nós temos que buscar sempre melhorar, né, produzir mais na mesma quantidade de terra. Então, isso que é o bacana, né? É isso que faz a gente buscar mais e pesquisar, correr atrás, estudar e descobrir, né, muitas coisas que às vezes é fácil, estava na nossa mão, mas a gente não enxergava. Sim. E talvez estudando, buscando as informações, trocando informações, né? Eu digo, o nosso intercâmbio cultural e de conhecimento, isso facilita e ajuda bastante. Então, isso que é bacana. E eu pude aproveitar muito isso. Porque eu saí, vamos dizer, cru da minha casa, né? E fui estudar, fui buscar informação para aprimorar e ajudar meu pai na propriedade e outros produtores também. Porque antigamente, vamos dizer assim, era na raça, né? Era Sim, na raça. Hoje em dia, tipo, é uma linha de produção mesmo, tem os aparatos ali da tecnologia para produzir cada vez mais. É isso. completamente diferente, o Totalmente Edson. diferente. É Qual muito que é a diferente. maior mudança que você pode compartilhar com a gente assim? Eu acho que assim, quer queira, quer não, a questão da mecanização, né, ajudou bastante. Porque se nós voltar, vamos pegar 40 anos atrás, a média de filhos que um produtor tinha era 5, 6 filhos na propriedade. Hoje, no máximo, um, dois. Então, assim, e o terreno é o mesmo e tem que produzir mais. Como é que faz? Se não tiver a ajuda da mecanização, né, essa tecnologia, eu acho que seria impossível, né? Então, acho que isso aí é o grande boom, né? Eu nem vou falar nessa parte de defensivos agrícolas, porque isso aí também ajudou de certa forma, porém tem as controvérsias da questão de meio ambiente, né? Existe todo esse que é muito delicado ficar falando, e eu não quero entrar nesse mérito, mas vamos falar assim de grande mudança, é isso daí, diminuiu as pessoas e entrou as máquinas Máquinas. para poder ajudar e aumentar. E não só a máquina, mas também a pesquisa, né, que eu acho que é muito importante, porque ela fez com que, por exemplo, na década, sei lá, na década de 70, 80, se produzia em torno de 80 sacos de milho
por hectare no Brasil, hoje se fala em 200 na mesma hectare. Então, não tem, a tecnologia ela faz parte, ela precisa, quem não buscar ela fica para trás. Sim, e hoje também aumentou ali a produção e tem que ter o cuidado ali com o meio ambiente, que igual você falou, é a mesma terra, tem que buscar Sim, alternativas para cuidar desse solo, né? O que você isso pode mesmo. falar para a gente, na sua opinião, assim? Qual que é o maior desafio do agro hoje, assim? O maior desafio hoje que eu vejo, né, já está acontecendo, tá? Que é a migração da utilização de produtos químicos para a área de produtos biológicos, e aí é uma questão que eu conheço um pouco por ter trabalhado um ano numa empresa, numa Uhum, multinacional de produtos biológicos, e fazer com que o produtor que ele faça que ele adere a isso, uhum. né? Então é um desafio bastante grande, né? Outro desafio que eu vejo é o comércio internacional, quer queira, quer não, nós dependemos aí dessa questão de política interna e externa, e aí se ela não tiver alinhada, se tiver muito em função de interesses de A, B ou C, aí fica complicado. Sim, Mas eu acredito ainda que o Brasil ainda, nós somos já referência aí fora, sim. né? Existe muita coisa boa para ser usada aqui e copiada daqui mesmo, né? Então, assim, o desafio é constante, sempre vai existir, né? Nunca vai chegar num ponto que não tenha desafios na agricultura, porque nós dependemos do clima, nós Isso, dependemos do solo, de uma série isso, de coisas, né? E coisas que não está na nossa mão. isso. Então, assim, o desafio ele é constante. O seu estado é o maior produtor do que aí? Aqui é de frango e suínos, né? Olha, No oeste. Na verdade, Santa Catarina é bastante conhecido pela questão turística, né? sim. Mas o povo não conhece que as grandes empresas, né, produtoras de suínos e que os grandes frigoríficos, né, Sadia, Uhum. Perdigão, Seara, tudo nasceu aqui em Santa Catarina. É tudo Olha, daqui. legal, viu? É. Conta pra gente agora, o Edson. Tem alguma lembrança aí de infância que você pode compartilhar com a gente, de adolescência, uma história assim do campo que você guarda com carinho aí nas memórias, da família, do pai, da mãe, na plantação? O que você pode compartilhar com a gente assim? Assim, Vanessa, que eu lembre, né? Quando a gente era bastante jovem, nós somos em quatro irmãos, a gente trabalhava, né? Por aí que eu falo a questão da mudança, né? A mecanização veio para facilitar muitas coisas, mas, por exemplo, nós plantávamos cebola tudo à mão, com o dedo, né? Era manual, né? A gente não ia para casa, a gente almoçava na roça, né? Debaixo de uma árvore, alguma coisa quando dava. E trabalhava até as 4 da tarde, 4h30. Aí tinha que sair mais 3 quilômetros para ir para casa tomar banho, pegar uma bicicleta e fazer 6 quilômetros para ir estudar à noite, depois voltar à noite, e essa era a rotina. Então, assim, momento marcante de infância que eu lembro esse, porque era difícil, mas a gente lembra com saudade, né? Não dava dinheiro, era uma época bastante difícil, que a agricultura do setor da cebola na nossa região era bastante complicado na época. Hoje o pessoal já consegue sobreviver legal, né? Devido às tecnologias, variedades que produzem mais, menos doença, uma série de coisas. Mas é isso que eu lembro, né? Eu lembro também das vezes que ajudava minha mãe a tirar leite, enfim, são memórias assim que jamais vão sair, né, da mente. Então, era muito simples, eu lembro disso, né? A gente era bem simples, bastante humilde, e isso acho que eu carrego comigo hoje ainda. Legal, legal. Uma infância, né, uma adolescência ali difícil, de muito trabalho, mas, né, que te fez esse homem que você é hoje, não é mesmo? Sim, com certeza. É Deu um uma norte, família né? unida, né? Uma família Isso. unida, com saúde, com É isso aí. princípios, né? E Isso mesmo. ainda que alimenta tantas pessoas, né? Muita a gente não valoriza, né, as coisas do Sim. campo, né? A gente só quer valorizar as tecnologias e tal, mas vocês que fazem o alimento, sem comida ninguém vive, né? Então, valorizar também o pessoal do campo que faz tantas coisas gostosas para a gente, que produz ali, que trabalha bastante. Se não fosse vocês, o que seria da gente? O que seria do mundo, hein?
É verdade. É assim como outras profissões também são importantes, né? Tipo educação, Sim. medicina, enfim. Mas a agricultura, eu acredito que assim nos últimos anos até foi, vamos dizer assim, subiu de patamar no conceito do geral das pessoas. Mas há uns anos atrás, ser agricultor, o colono era motivo de muita gente tinha vergonha, né, de falar que era e tal. Hoje já não, já mudou bastante. Então também isso é bom, porque tem muita gente que nem sabe, né, que o leite vem de uma vaca, eles acham que é da caixinha, né? E não é. Mas tem gente que. Você acha que lá fora a sua área é mais valorizada do que aqui no Brasil? Eu vejo assim, ó, a experiência que eu tive na América, lá era mais valorizada do que aqui. Sim. Lá o subsídio, o produtor tem mais orgulho de falar, batendo o peito e falar assim, eu sou produtor de leite. Tanto que, por exemplo, né, cada estado lá tem tem uma referência. O estado que eu morava, no Wisconsin, é pela alta produtividade de leite, eles fazem bastante queijo, né? Ele é representado por um queijo, o estado. Então, eles têm muito orgulho, eles brigam mais pela classe, sabe? Do que Sim. aqui no Brasil, o que eu percebo. E lá, a própria cidade, o povo da cidade, outras profissões, o pessoal valoriza mais o produtor também, entende, né, que é dali que sai toda a riqueza, independente de qualquer coisa que for. Se a agricultura morrer, morre tudo, acaba tudo. É isso mesmo. E hoje você está trabalhando com o que, Edson? Está trabalhando? Está em qual área? Não, eu trabalho hoje numa empresa, na verdade, ela produz equipamentos agrícolas, né? Uhum. Tanto para preparo de solo quanto para pulverização, essa parte aí. Então eu faço a região, toda a parte comercial, atendimento a produtor, recomendações, né? Lançamento de novos produtos, ideias a gente traz do campo, né? E para grandes e pequenos produtores, até para produtor de mão de obra familiar, produtor de tabaco, a gente tem produtos. Olha. E como surgiu a ideia, né? Você já teve a experiência aí, anos atrás teve a experiência, né? Foi lá para os Estados Unidos. Como que agora voltou essa vontade? O que fez ali? Tá desanimado? As condições aí financeiras? Ou até mesmo a realização do sonho, não sei. O que te motivou a querer voltar para os Estados Unidos? Vanessa, é o seguinte, eu na verdade um bom período da minha vida eu não imaginava que eu voltaria para os Estados Unidos. Tinha saudade e sempre falava assim, eu vou visitar a fazenda onde eu fiz meu estágio e tal. E no ano passado, em julho, eu tive a oportunidade, né, renovei meu passaporte, fiz o visto de turista e eu e a minha esposa a gente foi para os Estados Unidos. Olha, Eu loquei um carro na Flórida e fui até no Wisconsin, cortei os Estados Unidos inteiro. E ela se apaixonou pelos Estados Unidos, né, minha esposa. legal. Então, assim, aí eu também resgatei alguma coisa talvez que eu não estava enxergando. E desde lá, eu coloquei na minha cabeça que, se não para morar, para ter um visto, né, um EB3 ou alguma coisa nesse sentido, eu ia buscar pelo menos o sazonal, que eu ficasse uma parte do tempo lá nos Estados Unidos, trabalhando, aprendendo, mas a minha ideia é, se eu puder, futuramente ir para lá e ficar morar lá nos Estados Unidos. Aí pode perguntar, tá, mas a tua vida hoje não está estável no Brasil, os filhos aí tudo? Sim, os filhos estão crescidos, já estão tocando a vida deles, né? Fala pra E gente, só para. Desculpa te interromper. São quantos filhos? são quatro. Fala o nome e a idade pra gente. Pedro tem 24, o Leonardo tem 21, Manuela tem 16 e o Pedrinho, Pedro Henrique, tem 9. Olha, tudo moço já. Só o Pedrinho tá Pedrinho que é quase pequeno entrando ainda. na adolescência. Então é o seguinte, a ideia, o que me fez pensar é também assim, hoje, de certa forma, no Brasil, para a nossa profissão, tá meio que balançando, né? Assim, insegura. Questão E também não é só financeira. isso. É a Questão questão de fin... viver num país de primeiro mundo, um país, as paisagens são maravilhosas, o trabalho, enfim, eu amo aquilo lá. E por isso que eu estou buscando para voltar para lá. Quero começar com trabalho sazonal, temporário, H2,
Questão H2A, mas financeira hoje no Brasil, está compensando? Está dando para tá pagar as difícil. contas, realizar os sonhos? Como que está hoje? A gente consegue viver, né, pagar as contas, mas não almeja buscar grandes coisas porque tá bem difícil, muitos impostos, né? Hoje você pode até ganhar bem, mas vem imposto de renda, vem isso, vem aquilo, paga mais imposto por se tu trabalha no CNPJ, enfim, e acaba complicando. Não, não, eu vejo que não está mais compensando. Hoje você trabalha, se você trabalhar, por exemplo, ordenhando vacas nos Estados Unidos, você ganha 3, 4 vezes mais que aqui. E é isso que eu vou buscar, também a questão financeira. Você Não, vai ganhar de 3 a 4 vezes mais do que você ganha hoje? sim, as 4 vezes. Olha. Eu te fiz uma entrevista que eu te falei, né? Pela proposta do fazendeiro, eu vou ganhar 4 vezes tranquilo, frouxo, a mais do que eu ganho aqui no Brasil. O Marcelo me contou que você gosta muito de ver os vídeos do Luciano. Você falou uma Sim, coisa comecei. também que eu achei interessante, que você quer, tipo, também talvez fazer igual ele, ficar indo e voltando, né? Isso daí. Se tiver oportunidade, eu quero ir fazer um ótimo trabalho, né? Deixar, tipo assim, as minhas digitais lá para renovação todo ano, porque a minha ideia é essa. É ir e não ir só uma vez, é renovar os contratos, se sair de uma fazenda, se conseguir contrato em outra, mas esse é o meu objetivo. E Se eu quem puder ficar sabe trabalhando lá, morar. Morar passa também pela sua cabeça? passa, passa, e aí sim, o Pedro e a Manu são de menores, hein? Tem 16 e 9. Eu gostaria muito de ter oportunidade de levar eles para lá para experimentar a vida dos Estados Unidos, uma outra cultura, a questão da educação, a questão de viver num país de primeiro mundo, ter as oportunidades que eu não tive com essa idade, né? Então, assim, o objetivo também é pensando neles. Olha. Já pensou, Edson, oferecer uma Nossa, educação de primeiro mundo para seus filhos? Vanessa, é a realização de um sonho, não só meu, da minha esposa também, mas aí sim a gente pode ficar realizado porque eu sei que lá acontece. E conta pra gente, falando em esposa, falando em família, como eles receberam essa notícia? Assim, porque o que a gente faz, né? A gente combina, eu com a Patrícia, que é minha esposa. A gente está ansioso, né, para que algum contrato seja que eu consiga um contrato logo para ver se a gente consegue já o H4 para ela ir ou ela fica mais um tempo, enfim. Aí temos que costurar isso para ver como que fica. Mas a ideia é aplicar sim um H4 para ela e dependendo da fazenda, depois, sei lá, talvez fazer um visto para ela também, enfim, né? Mas a Família ideia inteira apoiou, então. apoia, tá junto comigo, me dá forças, me cobra para eu estudar inglês mais e assim Olha. vai. E as crianças? Animadas? Quer viver essa experiência? Com certeza, na verdade, eles não entendem muito a dimensão que é tudo isso, porque na verdade, criança quando fala que vai para os Estados Unidos ou como a gente foi, passamos pela Flórida e tal, na cabeça deles vem Disney, essa situação toda, né? Mas, assim, a gente comentou, já conversou com eles bastante em relação à questão de morar lá, de estudar lá, de ser tudo diferente. Enfim, então eles estão ansiosos também para que dê certo, para eles terem essa oportunidade de ir, né? E a gente poder viver lá, né? Se Deus Legal, quiser. legal. E os mais velhos, pensam também em ir? Como que tá? Eles, como eles estão já com carreiras bem consolidadas aqui, um é empresário no ramo de produção de jeans, e o outro já está 4 anos no ramo bancário, né? É gerente de conta de PJ, enfim. Uhum. Eles já está terminando faculdade, tem namorada, essas coisas assim. Então eles já estão tomando, a vida está tomando um rumo aonde eles querem ir sim, mas talvez para nos visitar, enfim, né? Passear, Mas né? para passear e estar lá ficar lá com nós um pouco. Mas a ideia principal de mudança mesmo é com os dois mais novos e eu e a minha esposa. E todo mundo apoiando. Apoiando. Vai na fé, paizão, vai dar Vai. tudo certo, realize seus sonhos. É isso E aí. você, então, acompanha muito o Luciano.
Sim, eu, na verdade, na semana passada, que eu entrei em contato com o Marcelo novamente, aí ele já me passou o contato do Luciano, já conversei com ele, escutei a história dele. Então, assim, eu achei muito interessante e me vi muito numa história parecida com a dele, sabe? Eu indo daqui para frente e vivendo o que ele viveu, né? E ele me pareceu uma pessoa super simples, né? Uma pessoa bem centrada, né? Então, assim, me deu muita segurança. Conversei com ele por telefone, ele foi super aberto comigo, me encorajando também, falando, cara, é isso aí, vai lá e faz, tu tem vontade, ninguém pode te segurar, o único que pode romper o teu sonho é tu mesmo, então vai lá, cara. Se tu já esteve nos Estados Unidos, tu já conhece, fala inglês, cara, então para ti tá mais fácil. Ele falou, quando eu fui, eu não tinha esse conhecimento, deixei minha esposa, filha no Brasil e tal, então ele me deu bastante apoio. E conversamos, eu divido as novidades com ele comigo, então tá Que bem bacana. legal. Já fez amizade, então. Já fiz amizade. Que legal. E é tão bom ter uma agência que tem um contato da pessoa para você poder conversar, ver que Sim. realmente é verdade, né? Passar ali Uhum. mais confiança para você. Isso é importante, né, Edson? É um E assim, ó, diferencial da MTV. eu falo, agora eu vou abrir o coração, né? Que por que eu procurei a MTV novamente, enfim, né? Porque no ano passado eu não consegui dar continuidade com o Marcelo e tal, e aí eu tinha o visto de turista e eu fui para os Estados Unidos e eu visitei a fazenda lá onde eu fiz o estágio, como eu falei, né? Fiz a viagem e eu pensei, vou ficar trabalhando aqui e tal. Só que aí eu comecei a entender, cara, não vai pelo lado errado, não faça isso. Eu oriento hoje quem quiser ir para os Estados Unidos e aí depois eu estudei um pouco melhor, vi esse pessoal entrando pelo México, ou indo como turista e ficando lá, deixando o status vencer, o visto vencer. E não é o melhor caminho, tem oportunidade, ó. Tem a MTV, tem o Marcelo aí, ó, cara, tá apoiando. Você vai investir, investe, mas investe certo. Porque mesmo que você não procurar uma assessoria dessa, tu vai gastar um dinheiro lascado para ir, porque tu não tem contatos. E eu não tinha contato, a não ser a Fazenda. E assim, Vanessa, eu gastei. Talvez eu poderia ter contratado todo o trabalho do Marcelo, eu ter ido trabalhar nos Estados Unidos com visto, tudo certinho, tinha voltado, já estava na engrenagem a coisa acontecendo. E eu não fiz, mas não por maldade, é porque eu achei, já que eu estava lá, vou ficar aqui. E eu acabei não ficando, não deixei expirar meu visto, né? Voltei certinho. Agora fui de novo, também daí só para passear, mas acabei voltando também. Então é o seguinte, a certeza que o Marcelo transpareceu para mim do trabalho dele, as informações que ele pediu para mim, que ele repassou pro fazendeiro, isso fechou com aquilo que ele conversou comigo. Esse apoio de ter relato de outras pessoas que já foram. Então, assim, cara, isso é prova viva, né? Não, ninguém está inventando uma história, ninguém vai ali dar a cara para bater no YouTube e falar, cara, inventar uma história, coisa que não é. Então é o seguinte, isso me dá muita segurança. E como eu penso em levar toda a minha família, eu preciso de segurança. É Então verdade. eu não vi outra alternativa se não for através da MTV, tá? Por quê? Porque aí tu vê lá 8 mil relatos, 8 mil pessoas que já foram para o mundo inteiro, tá? O Marcelo tem uma linha bem bacana de trabalho, né? Linha dura. Se tu não quer, cara, então sai da lugar para outro. É bem isso mesmo. Não perca, não tira o tempo dele, nem perca o seu, e enfim. O E isso que me chama a atenção. investimento que você fez comparado aos benefícios da vaga, tá valendo a pena? Com certeza, com certeza. É um investimento, lógico, que a gente tem que fazer, e eu acho que merecido pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Eu sou assim. Meu pai me ensinou uma coisa, que o negócio, sempre quando a gente for fazer qualquer negócio que for na vida, ele tem que ser bom para os dois lados. Não adianta ser só bom para mim, por exemplo, o Marcelo me ajudar e ele, né, ter dificuldade. Ou eu pagar as coisas para ele e eu não ser beneficiado e o negócio for ruim. Então, quando o negócio é bom para os dois, a gente cresce junto. E crescendo junto, cara, a gente pode contagiar mais pessoas, né? E mais pessoas se beneficiar. E esse eu acho que é o objetivo do ser humano na Terra, né? Tu vir aqui, se tu puder ajudar as pessoas, por que não? É isso E, e mesmo. eu, e eu vi através da seriedade do trabalho dele, conversando com esse pessoal, entrei em contato aí, por exemplo, o Luciano, e todo mundo fala, cara, acredita, pode confiar, pode
pode contratar ele que o negócio vai. E eu já tive, em 3 dias eu já vi isso, né? Então, estou muito satisfeito. É isso aí, minha gente. Ó, o Edson, em 3 dias de agenciamento, fez a primeira entrevista, tá feliz da vida. O sonho dele é trabalhar nas fazendas dos Estados Unidos, conquistar aí o visto H2A. A gente vai para a parte 2, Edson, da entrevista, tá bom? Vou te mandar um novo convite. Você que está aí do outro lado, não sai daí, ó, que agora o Edson vai contar tudo como que foi essa entrevista, viu? Tintim por tintim, não sai daí. Até já, Edson. Valeu.